Eu tinha 43 anos, tava super encalhada, me sentindo uma senhorinha, e tava na época do meu aniversário. Eu tinha uma coisa de ir no aniversário, todo ano festejar em um lugar, em um país diferente, fazer uma viagem para comemorar o meu nascimento. E aí, dessa vez, eu tinha decidido ir para o Canadá. Eu morava em São Paulo, na Aclimação, numa região bem central, e eu era personal trainer. Depois, com o tempo, eu virei fisiculturista, acabei ganhando algumas premiações com isso. E nos Estados Unidos eles dão um valor bem grande, né, para essa coisa de fisiculturismo e tal. Eu acho que até mais que aqui no Brasil. E aí eu escolhi o Canadá para ir comemorar o meu aniversário, porque eu tinha uma amiga lá. E coincidentemente ou não, essa minha amiga namorava um americano. E foi assim que eu acabei conhecendo um americano. E eu achei que no começo era só fogo de palha, assim, né? Tipo, amor de viagem. Então, quando eu tava lá no Canadá, a gente começou a conversar e ficamos. Aí rolou aquela coisa de sair de casal. Então, minha amiga saía lá com o americano dela e eu com o meu. Só que assim, a coisa começou a ficar mais forte. E além de ficar mais forte nesses dias, ele ele tinha os mesmos interesses que eu, sabe? Essa coisa de filho, família. Tem algumas pessoas que acham que é um ponto importante de falar. Eu não levei como super importante na hora. A questão de eu ter 43 anos e dele ser 7 anos mais novo que eu. E aí, o papo, eu achei que o papo ia esfriar, né? Que essa coisa de distância, nunca tinha conversado com ninguém. Não achei que fosse aumentar o nosso interesse. Mas, na verdade, aumentou e muito. Porque a gente tinha muita coisa em comum. E eu cheguei a convidar ele, assim, pra vir pro Brasil, sabe? Porque começou esse papo de, vamos ficar juntos. E não era nenhuma coisa assim de, vamos namorar. Era uma coisa do tipo, vamos casar. Até pela questão de famílias e de família e filho. E aí eu falei, vem pro Brasil. E ele logo virou e falou que não tinha como, porque ele não sabia falar português. E o meu inglês era perfeito. Era fluente. Então, que se fosse para tentar alguma coisa do tipo, era melhor que eu fosse para os Estados Unidos. Nisso, a gente começa a buscar outros argumentos, outras coisas para tipo, te levar até o objetivo que você quer, né? Que no fundo eu já queria ir por causa dele. Mas eu também tinha um curso de nutrição parado que eu tinha feito lá e aí estava na metade, né? Não tinha concluído. E aí eu pensei que então eu vou terminar esse curso e já fico com ele, né? Já vou para ficar junto com ele. E aí a coisa foi muito rápida, assim, porque quando eu fui para os Estados Unidos, não teve esse tempo de casa, na verdade, não teve esse tempo de namorar, né? Teve tempo direto de casar. Então a gente casou e aí já não teve nem o respiro. Eu já engravidei. Sendo que o meu casamento não estava bom. E eu engravidei pelo simples motivo de que eu estava em uma idade muito avançada para esperar para ter filho. Então, meio que rolou uma pressão, assim, sabe? Eu já tenho 43 anos, eu quero ter filho, ele também quer ter uma família. Então, vamos lá, vamos arriscar. Lembrando que o meu casamento não estava bom, já no início. Mas eu tenho que confessar que rolou aquela coisa do tipo, eu quero ter uma família, eu quero estar em um casamento bom, então vamos segurar isso aqui? E que um filho seguraria ou até melhoraria aquilo que não estava totalmente ruim, mas não estava bom. E rolava uma coisa assim, quando você tá ali, que você quer resolver a situação, você quer que dê certo, você começa a fazer tudo. Você não enxerga muito, então você começa a fazer as coisas para que dê certo. Se tem que cozinhar algo que ele goste, então vamos fazer a comida. Se ele gosta assim, então vamos fazer assim. E aí você começa a ter mais relação com que, sei lá, né, essa parte
de se amar é muito importante. Tem aquela coisa, né, de que se é bom na cama, então a gente já tem uns pontos aí. E aí você começa a fazer mais de tudo isso, e foi assim que eu acabei engravidando. E também porque eu pensava que assim, tá, é a minha adaptação em um novo país. Então por isso que algumas coisas não estão dando muito certo. Eu colocava a culpa em mim. Tinham, sim, algumas red flags que eu não notei, né? Uma delas é que, assim, eu vim de família italiana, então a gente sempre... Uma das coisas que a minha família me ensinou é sempre correr atrás e batalhar muito para ter as coisas. E a minha família é daqueles que acorda, sei lá, 4 horas da manhã para ir trabalhar e só volta meia-noite. E no caso, lá nos Estados Unidos, eu tive que correr atrás de documentação para trabalhar. Eu trabalhava em academia, e em academia você não ganha 100%, né? Você ganha 30% do seu trabalho, 70% para academia. Então você é mais um vendedor do que um personal ou qualquer outra coisa. E ele cobrava que eu trabalhasse muito, sendo que ele era muito devagar nessa parte. Esqueci de uma coisa, tipo, foi surreal, que eu não fui sozinha pra lá, né? Eu levei meus 2 cachorros também. Só trabalhar na academia não dava. E eu meio que comecei a trabalhar com tudo que aparecia. Tudo. Faxina, gerente, na sorveteria, eu fazia tudo. Tudo aquilo que no Brasil eu virava e falava, eu não vou fazer, nos Estados Unidos eu fiz. Pra manter a relação. E porque ele tinha me falado que ele tinha uma empresa, ele era empreiteiro e ele sofreu um acidente, então ele tinha perdido essa empresa e ele estava recomeçando. E esse recomeço não seria fácil por causa do acidente e tal. Só depois de casar é que eu fui percebendo que na verdade era tudo mentira. E aí meio que assim, eu não queria acreditar no que estava acontecendo. E aí eu fui ficando cega para as coisas que ele fazia. Eu lembro que teve uma vez que ele me xingou, gritou alto no telefone, e eu preferi passar por aquilo sem entender que não era certo. Isso acontecia muito porque eu também pensava assim, nossa, eu vou voltar pro Brasil assim como se eu fosse uma fracassada. Eu vou voltar pro Brasil não para falar que deu tudo certo, como muita gente vai para os Estados Unidos, né, e fala, eu consegui e tal. E no meu caso era mais de ter uma família. Eu lembro que uma das coisas que eu falei, nossa, realmente tem alguma coisa de muito errado, foi quando eu fui conversar com a mãe dele, que ele tinha falado que no acidente ele tinha batido o carro dele. E aí a mãe dele soltou que ele tinha batido o carro dela. E aí eu pensei, nossa, tipo assim, nem o carro que ele estava usando para a questão da empresa era dele mesmo. Então, assim, tinha muita coisa ali que não cabia. E foi aí, nesse momento que eu engravidei, que começaram todos os tipos de violência que vocês possam imaginar. E eu fui colocando debaixo do tapete porque eram coisas pequenas que, com o tempo, foram virando um terror na minha vida. Eu acho que, assim, o mais pesado de tudo isso é que eu tive a opção de sair de lá, de parar com tudo. E eu fiz isso, e depois eu voltei atrás. Então, assim, eu comecei a perceber que ele não parava em trabalho. Ficava um mês, ficava 2 meses, sempre mudava, e ele sempre colocava a culpa em mim, e aí eu comecei a pensar que talvez a vida dele, e ele também deixou isso claro várias vezes, que a vida dele estava indo de mal a pior depois que eu cheguei lá. Então era como se eu tivesse culpa disso. Foi nesse momento que eu resolvi voltar pro Brasil, e aí eu pensei, não, vou ter meu filho no Brasil, porque eu tô praticamente bancando ele aqui, ele não faz nada, então não tem, né, porque eu ficar nessa relação. E aí eu voltei pro Brasil, comecei a minha vida aqui de novo. Só que ele começou a me mandar mensagens do tipo que eu estava privando ele de ver o filho dele. Ele veio com essa coisa de que eu ia privar ele de ver o filho dele, e eu tive a grande ideia de, então você vem para o Brasil, né? Sei lá, já arrumei trabalho de tradutor, comecei a pesquisar
com família, com amigos, com o que ele poderia trabalhar, ele poderia ganhar um bom dinheiro aqui como tradutor. Só que ele me levou na conversa de novo de que nos Estados Unidos a vida do meu filho ia ser melhor, de que lá a condição financeira, tudo ia ser melhor. E eu fui caindo no papinho dele. E eu resolvi, então, voltar. Ele ficou muito bonzinho, sabe? E aí ele falava só coisas bonitas, fazia de tudo por mim, a questão dos cachorros, queria cuidar, resolver, né? Que eu tinha levado pra lá. Então, assim, ele virou um príncipe. E isso durou, assim, poucos meses, porque eu já tava com 6 meses de gravidez. E eu lembro que ele começou a fazer coisas horríveis do tipo, imagina, eu lavei a jaqueta dele e ele virou e falou que eu não tinha lavado a jaqueta dele direito. Então, que por isso eu merecia ser agredido. E aí foi nessa que começou a confusão, porque o vizinho do lado escutou e lá eles denunciam mesmo. E ele foi denunciado, só que em pouco tempo eu retirei a queixa. Eu estava sozinha, eu estava sem família, a casa era alugada, e aí nessa época ele já estava ajudando com dinheiro, eu não ia conseguir uma casa, pagar uma casa sozinha, né? Nessa época ele estava trabalhando com instalação de janela já. Só que o jogo bem que virou, né? Porque hoje ele tem 3 queixas criminais contra mim. Eu não posso falar muito sobre isso porque ainda tá rodando. Então eu não posso detalhar, mas eu vou contar um pouco por que isso aconteceu. E outra coisa que me irritava muito também era a questão da maconha. Porque lá é liberado, né? Eu tava na Flórida. E aí ele usava, assim, de um jeito fora do normal e eu ficava grávida. Então eu não queria que isso afetasse a criança, eu não queria participar disso. Só que eu não tinha na verdade eu não tinha nenhum direito de fala. Então quando aconteceu isso da denúncia, a polícia foi até lá, né, pra pegar ele em flagrante e ele fugiu. Então a polícia não pegou ele em flagrante e eu fui na corte e pedi pra retirar a queixa. Por quê? Porque eu queria uma família feliz, porque eu acreditava que isso poderia resolver. Porque eu não queria que acabasse assim. Hoje eu me arrependo muito, eu tenho muita vergonha. E fica aquela frase das pessoas que sempre comentam, né? Ai, meu Deus, tão fácil, por que ela não fez isso? Por que ela continuou? E não é bem assim quando você tá dentro da situação. Hoje eu tenho muita vergonha, sim. Mas na época, eu tava envolta em outro tipo de pensamento. Ficou aquele pensamento assim, vai dar tudo certo. Ele vai mudar. É que ele vai ser pai, então ele vai mudar. E aí eu lembro que ele só ficou bonzinho por uma semana. E eu ia numa igreja presbiteriana, o pastor já estava sabendo de algumas coisas, e o pastor ia me ajudar porque antes disso ele tinha falado que não iria me levar para ter o neném, que ele não queria saber da parte de parto. E aí depois eu conversei com esse pastor, contei sobre todas as coisas que estavam acontecendo, ele virou e ficou bonzinho e falou que não, que ele iria sim, né? Mas, ao mesmo tempo, o pastor já estava sabendo o que estava acontecendo, então eles estavam me ajudando para eu tentar divorciar, né? Que não é uma coisa tão simples assim. E depois que você tem um filho, fica pior ainda. E nessa de procurar ajuda, meio que não deu tempo, assim. Quando eu estava tentando contato com o advogado e tudo, um advogado falou que seria melhor que eu esperasse 1 ano depois que meu filho nascesse, que as coisas ficariam mais fáceis de se resolver. Então, e aqui, não sei como que é em todas as regiões, mas aqui é um tipo de assistência jurídica. O meu filho acabou nascendo e eu queria dar atenção pro meu filho, não perder aquela fase, cuidar do meu filho. O advogado, então, falou que era melhor eu esperar 1 ano para depois resolver isso, porque até eu dar a entrada e fazer toda a documentação ia demorar mais ou menos 6 meses. E aí, em mais 6 meses, não faria tanta diferença. Até ele conseguir um abrigo para eu ficar com meu filho, demoraria esses 6 meses. Então, ele disse que era melhor eu esperar o meu filho crescer, né? Pelo menos ter 1 ano para ter a condição de fazer isso. E isso já estava na época de batizado.
E aí eu comprei uma roupinha pro meu filho, tava um calor, a gente já começou a discutir por causa disso, por causa da roupa e do calor. E aí esse homem me entra no caminhão, que ele não entrava, tava enrolando muito, eu já nervosa, e com um cachimbo, fumando sei lá o quê. E eu com a criança. E aí ali começou a discussão. Nessa discussão, ele começou a me filmar. E aí foi que aconteceu uma coisa que rola nos Estados Unidos, que muitas mulheres não sabem, e que a maioria das mulheres se prejudicam por causa disso. E tem muito marido que faz isso já de propósito, e o meu fez de propósito. Nesse momento que ele tava gravando, eu não tava mais brigando com ele. Eu não lembro direito o que ele fez, mas eu fiz assim, tipo, ai, sai. Empurrei ele assim, mas rindo ainda, tá? Não foi nada tipo, sai da minha frente. Não foi nada disso. E mesmo assim, ele veio com uma ideia de que ele iria chamar a polícia. Porque eu tinha tocado nele. E eu, como todos os brasileiros, achariam isso ridículo. Só que não é ridículo. Nos Estados Unidos existe uma lei que se comprova, se você tem gravado ou foto de que a pessoa encostou em você, você sim pode ir preso. E foi isso que aconteceu. A polícia foi até a minha casa e disse que, pelo que tinha se mandado, pelo que tinha no celular, eu teria que ser presa. Eu estava ainda amamentando, então eu fui pra cadeia por causa disso. Eu lembro de ficar desesperada, porque tinha largado tudo, eu estava em outro país tentando tá bem, eu tinha acabado de ter um filho e eu estava sendo presa. Eu fiquei um dia presa de vestir aquele uniforme laranja, sabe? E tudo. E aí depois disso, eles me mandaram para uma casa de custódia, que eu fiquei pouco tempo. E eu não podia voltar para casa. Ele ganhou a guarda da criança e eu não podia ter contato com a criança. Tipo, eu não podia chegar perto. E aí eu comecei a pedir ajuda para minha família, falar com os meus amigos no Brasil. E as pessoas, assim, tipo, não acreditavam na minha situação. Existe uma outra lei nos Estados Unidos que você não, depois disso, você não pode ter mais nenhum tipo de contato com a pessoa que te denunciou. Só que não fui eu, né? Um amigo meu pegou e mandou mensagem pra ele pedindo que eu pudesse ver meu filho. Eu, tipo assim, eu só queria ver o meu filho, sabe? Eu ainda, tipo, tinha leite. Eu só queria ver o meu filho. E aí, pelo meu amigo mandar essa mensagem, eu não sabia, mas, tipo, mesmo que você tente contato por terceiros, você vai preso. Então eu fui presa de novo. Porque o meu amigo mandou uma mensagem pra ele. E aí, dessa vez, não foi pra ficar um dia. Eu fui pra cela, entendeu? Tipo, com outras mulheres. E lá nos Estados Unidos é assim. Quando você é acusado, você já vai preso. Então você fica numa cela, não acho que é diferente do Brasil, tá? Que vai ter um lugar separadinho pra você, não. Era com um monte de mulher, de tudo quanto era nacionalidade, e até americana. E aí você fica no meio de todo mundo. Você não sabe se é assassino, você não sabe o que a pessoa fez, porque a pessoa ainda vai ser julgada, mas mesmo assim ela já tá presa. Então eu fiquei no meio de um monte de gente que eu não sabia o que tinha feito. Antes disso, pouco tempo que eu fiquei fora, foi a igreja que me ajudou, porque eu não tinha condição. Então, não tinha casa, não tinha nada, eu tava tudo com ele, né? E eu não podia chegar perto dele. E aí, quando aconteceu essa segunda prisão, eu fiquei 20 dias lá. E era uma coisa tipo assim: eu tava com matador, com estupro, com tudo quanto é tipo de gente no chão, tá? Porque não tem cama. É colchão todo no chão. Não tem essa se você roubou o celular e se você tem faculdade, se é separado, não. É tudo junto e misturado. Esse tempo que eu fiquei lá, o que aconteceu? No começo eu me dei bem, porque elas olharam pra minha cara e acharam que eu era russa. Então, eu tinha um tratamento legal. Só que eu fui muito burro, sem inteligência.
Apareceu uma presa lá querendo ajuda e ela falava espanhol. E aí eu comecei a falar espanhol com ela. E aí elas viram que eu não era russa, porque eu estava falando espanhol. E se eu estava falando espanhol, então eu era latina. E lá existe um preconceito gigante com latino. Você é latina, você é igual a você ser preta. Então, é o mesmo tratamento ruim. E as negras, elas ficavam totalmente separadas. Todo mundo tinha medo delas, porque elas eram, assim, o terror do lugar. Porque também, se elas não fizessem esse grupo e não fossem fortes, todo mundo acabava com elas. Então, começaram, tipo, a me maltratar muito, porque eu era latina. Então, todo mundo se odeia, todo mundo tem que fazer tudo junto, o banheiro é junto, tem que tomar banho junto, mas todo mundo se odiando. E aí que as coisas piores acontecem e que você acaba virando brinquedinho na mão delas, porque senão não tem o que você fazer. As que não estão nem aí pra nada, dormem o tempo inteiro, e é isso que eu comecei a fazer. Todo mundo dorme, e tipo, não é preguiça, é porque é a única forma de você passar o tempo. Você dorme, esperando que as coisas se resolvam. E aí, a minha única alternativa foi tentar fazer amizade e ir pro lado das negras. Porque aí eu seria defendida. E foi o primeiro momento que eu consegui entender que eu, como latina, como eu era vista, e quem poderia me defender, e de que lado eu realmente deveria estar todo o tempo da minha vida. Porque você só entende isso quando você entra na experiência da outra pessoa e percebe o que ela tá passando. Então eu acabei virando amiga das negras porque lá eu me sentia salva, me senti protegida. E assim, não era pra eu ter ficado 20 dias. Eu fiquei 20 dias. Primeiro que meu marido falou que eu tinha levado uma multa, sendo que era ele que tinha levado a multa. E a minha sorte foi que eu contei isso pra uma vizinha e foi a vizinha que me ajudou a desmentir. E eu fiquei todo esse tempo lá porque ele chamou a imigração. A imigração não tinha nada a ver com isso. Mas ele fez tudo para dificultar a situação, para que eu ficasse mais tempo lá. Então, quando a imigração chegou, que eles vieram até mim para ver o que se tinha que resolver, lavaram as mãos e falaram, não tem nada. Tipo assim, a situação dela é outra. Não tem porque ela está aqui esperando a liberação da imigração, porque a gente não tem nada a ver com isso. Né? Ele fez isso de propósito para que eu não conseguisse sair de lá. Quando a imigração falou que não tinha nada a ver com isso, que a minha questão era questão familiar, aí eu fui liberada. Mas eu fui liberada assim, sem nada. Tive que voltar para a igreja, sem dinheiro, sem filho, 4 meses, sem contato nenhum. Sendo que eu deixei de ter meu filho quando eu estava amamentando. E aí eu tive que começar a correr atrás das coisas para tentar algum tipo de contato com meu filho e para provar que eu era inocente. Eu achei que fosse ser tranquilo. Só que ninguém... Todo mundo fala, Estados Unidos, você vai ter oportunidades, não sei o que, mas ninguém sabe como que o brasileiro é visto aqui. Entendeu? Você é visto como latino. E existe todo tipo de preconceito contra um latino. Pra você ter uma ideia, quando eu fui tentar procurar um advogado, porque existem várias ONGs, né, sobre isso. Primeiro eu não conseguia, porque eu já tinha a questão de ter ido presa. E eles olham muito isso. E depois, porque não era todo mundo que queria defender uma latina. E aí o advogado é assim, você paga por hora. Então ele fez aquele trabalho daquele horário. A próxima coisa, se você não depositar, ele para. Para o processo, para tudo. Então eu comecei a trabalhar de tudo que eu pudesse trabalhar. Eu até esqueci a parte criminal, não me interessava a parte da família, que eu queria conseguir ter contato com o meu filho. E eu perdi a conta de quantos nãos eu recebi de advogados por ser latino. Eu fiz a minha própria petição no chat GPT. Foi um absurdo, óbvio que não foi pra frente, porque eu não sabia nada. Mas era desespero, eu não conseguia ficar parada. E aí, o que eu pensei? Que advogado que vai me aceitar? Quem que me aceitou na prisão? As negras? Então eu vou correr atrás de advogados latinos e de negros. E foi aí que eu consegui. A única coisa que tinha sobrado de tudo era o laptop. E por incrível que pareça, eu não sei porquê, nesse tempo todo, ele não mudou a senha. Era a mesma senha que a gente usava e ele usava aquele laptop. E do nada, magicamente, eu fui entrar no Facebook.
E eu vi que ele conversava com uma outra mulher. E com essa mulher, ele começou... Eu vou pegar aqui, porque eu quero falar com as palavras que ele falou. Ele conversava com essa mulher, né, sobre eu estar grávida. Tipo, ele contava toda a situação. E aí eu li algumas mensagens do tipo, ele falando que queria muito que o filho dele nascesse branco. E ela dava risada, né? E aí ela falou assim, a criança vai nascer metade branca e metade latina. Ha, 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 ha. E aí ele colocou, tomara que não nasça com os olhos castanhos. No caso, ele tinha, né, os olhos azuis. E ainda colocou assim, que os olhos castanhos eram muito feios. Que era melhor um menino bem loirinho. E aí eu mostrei isso pra advogada. A advogada era negra, era desse tipo de causa. E foi isso que fez ela pegar a minha causa. E aí ela pegou a causa e começou a entender. Eu falei que eu só queria poder ver meu filho. E aí ela questionou tudo. Eu falei que não conseguia ter contato com meu filho. Tive que fazer o exame para provar que eu não era louca nem nada, porque era isso que ele falava. Só que depois disso ainda tinha a questão de ter sido presa. E aí, como que resolveria isso? E por que que eu tinha sido presa? A primeira vez que tipo, a juíza resolveu aceitar e resolveu entender a minha situação, ele chegou e falou que só aceitaria que eu visse o meu filho 2 horas por mês pelo FaceTime. E aí a advogada correu atrás e a juíza aceitou, então, que não, que eu ia ver o meu filho ao vivo. E no meio dessa luta toda, eu consegui agora ter a guarda compartilhada. 50% do tempo fica com o pai, 50% do tempo fica comigo. Todo mundo sempre falou, volta pro Brasil, isso não é certo, você tá acabando com a sua vida, mas assim, eu não posso voltar pro Brasil sem o meu filho. E na condição que eu tive muita sorte de conseguir, pelo menos, chegar aonde eu estou nessa situação. Tem processo ainda rolando. Não está tudo certo, não está tudo decidido. E é por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, porque ele pode reverter, né, a qualquer momento em algo para que ele consiga que eu nunca mais veja meu filho.